Você conseguiria perceber se a pessoa que você ama está te escondendo um segredo? E se a resposta estivesse dentro da sua própria bolsa, e você nem soubesse? Hoje eu trouxe uma história que vai te fazer questionar tudo. Fica até o final, você não vai querer perder nenhum detalhe. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão agora. Todo episódio tem uma história nova esperando por você. A mensagem chegou às 18h47 de uma sexta-feira cinzenta de outubro. Laura estava no banheiro do trabalho, retocando o batom vermelho que havia comprado especialmente para aquela noite, quando o celular vibrou sobre a pia de mármore frio. Era Rafael. Apenas 4 palavras: estou chegando. Te amo. Ela sorriu para o próprio reflexo, notando o brilho nos olhos castanhos, o rubor natural nas maçãs do rosto. Depois de 2 anos juntos, Rafael ainda conseguia fazer seu coração acelerar com a simplicidade de uma mensagem de texto. Eles haviam planejado aquele jantar há semanas. O restaurante Soleil, no 12º andar de um dos edifícios mais elegantes do centro da cidade, era conhecido por sua vista panorâmica da Bahia, suas velas de cera perfumadas e por um menu degustação que levava os comensais em uma jornada gastronômica de 7 etapas. Rafael havia feito a reserva com um mês de antecedência, escolhido um vinho tinto da Borgonha de 2017 e sem que Laura soubesse. Pedido ao maitre que decorasse a mesa com flores de jasmim, o perfume favorito dela desde a infância. Quando sua avó cultivava um jardim inteiro no quintal de uma casa no interior, Laura saiu do trabalho às 19h15, 20 minutos antes do combinado. Queria chegar antes dele, surpreendê-lo de pé ao lado da mesa, com o vestido preto que abraçava sua silhueta com elegância discreta. Havia passado a tarde inteira se preparando mentalmente para a noite, a conversa que precisavam ter, a pergunta que guardava na ponta da língua há meses, a decisão que mudaria, para o bem ou para o mal, o rumo dos seus próximos anos. Não era qualquer jantar, era o jantar. O táxi a deixou na calçada molhada de chuva fina. As luzes do edifício se refletiam nas poças do asfalto como estrelas invertidas. E Laura sentiu aquela mistura conhecida de euforia e vertigem que precede os momentos importantes. Ela entrou no saguão, atravessou o lobby de mármore e espelhos e chamou o elevador. Enquanto esperava, notou um homem de sobretudo escuro encostado na coluna mais afastada, o rosto parcialmente oculto pelo colarinho levantado. Havia algo nele que a fez desviar o olhar depressa, não por medo, mas por um desconforto difuso que não soube nomear. O elevador chegou com um som suave. As portas se abriram com elegância mecânica e Laura entrou. Pressionou o botão do 12º andar e observou seu reflexo triplicado nos espelhos internos enquanto as portas se fechavam. Foi então que uma mão espalmada se inseriu entre as portas no último segundo, forçando-as a recuar. O homem do sobretudo entrou. Sorriu para ela com os lábios, mas não com os olhos. Os olhos eram claros demais, quase transparentes, e fixos demais nela. 12º? Ele perguntou, a voz rouca e baixa. Sim, ela respondeu mantendo o tom neutro, os dedos apertando com mais força a alça da bolsa. O elevador começou a subir. Laura contou os andares no painel iluminado como se fossem segundos numa contagem regressiva. O homem não disse mais nada, mas ela sentia o peso do olhar dele sobre a lateral do seu rosto como pressão física. No 8º andar, as luzes piscaram uma vez. No 9º piscaram de novo. No 10º apagaram completamente. O elevador parou. A escuridão era total. Laura respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Pânico não ajudaria. Havia um botão de emergência. Havia protocolos. Havia Rafael esperando 2 andares acima com flores de jasmim e um vinho de 2017 e uma noite inteira pela frente. Ela estendeu a mão no escuro em direção ao painel. E a mão do homem chegou primeiro. E com licença, ele disse suavemente como quem pede passagem num corredor. Eu conheço esse elevador. Deixa eu ajudar. Laura recuou um passo. Suas costas tocaram a parede espelhada. O batom vermelho, a bolsa, o vestido perfeito. Tudo aquilo parecia de repente uma fantasia ingênua construída sobre uma realidade que acabava de revelar suas rachaduras. Ela não disse nada. Esperou. Contou a respiração. 1, 2, 3. As luzes voltaram com um zumbido. O elevador retomou sua subida. O homem estava de costas para ela, o dedo ainda sobre o painel de controle. Quando as portas se abriram no 12º andar, ele saiu primeiro, sem olhar para trás. Laura ficou parada por um segundo inteiro,
O suficiente para deixar as portas fecharem novamente se não fosse o reflexo automático que a fez dar um passo à frente antes que o metal se fechasse sobre ela. O restaurante Soleil se abriu à sua frente em toda a sua beleza dourada. Velas, flores, música ao piano. O maitre veio em sua direção com um sorriso treinado para fazer os clientes sentirem que estavam chegando em casa. Laura escaneou o salão com os olhos e encontrou Rafael na terceira mesa à direita, de paletó azul marinho, um buquê de jasmim branco sobre a toalha bordô. Ele se levantou ao vê-la, e o sorriso que abriu no rosto dele foi genuíno e quente e cheio de amor. Laura sorriu de volta, atravessou o salão, sentou-se à sua frente. Você está pálida, ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa. Elevador. Ela respondeu, como se aquilo explicasse tudo. E por um momento acreditou que explicava. O Soleil era, de fato, tudo o que prometia ser. A vista da Bahia se estendia à frente da mesa de Rafael e Laura como uma tela pintada à mão, as luzes da cidade ao longe se confundindo com as estrelas acima do horizonte. O reflexo da lua cheia ondulando levemente sobre a água escura. O sommelier chegou com o vinho de 2017, descortichou a garrafa com cerimônia e serviu a primeira taça com a precisão de quem pratica um ritual sagrado. Rafael levantou a sua em direção a Laura. Por nós, ele disse simplesmente. Por nós, ela respondeu, e bebeu. O vinho era encorpado com notas de cereja e terra úmida. E o calor que desceu pela sua garganta começou a desfazer o nó que o episódio do elevador havia deixado no centro do peito. Laura respirou fundo e decidiu deliberadamente soltar aquilo, o homem do sobretudo, os olhos transparentes, a escuridão repentina, e permitir que a noite fosse o que havia planejado ser. Ela tinha algo importante a dizer. Rafael tinha algo importante a escutar. O resto era ruído. O menu degustação chegou em etapas, cada prato uma pequena obra de arte sobre a porcelana branca. A mousse-bouche de espuma de beterraba com caviar de azeite. Carpaccio de vagil com trufa negra ralada na hora. Risoto de funghi com folha de ouro. Laura comeu com prazer real, e a conversa fluiu com a naturalidade de 2 anos de convivência, piadas internas, referências a filmes vistos juntos, planos vagos para o fim de semana. Era confortável. Era bom. Era lar. Foi durante o quarto prato vieira selada sobre cama de purê de couve-flor trufada, que Laura notou o homem pela primeira vez dentro do restaurante. Ele estava sentado sozinho numa mesa ao fundo do salão, encostado contra a parede de vidro que dava para o terraço externo. O sobretudo havia sido trocado por um blazer escuro, mas havia algo na postura, na rigidez dos ombros, na inclinação específica da cabeça que a fez reconhecê-lo instantaneamente. Os olhos claros encontraram os dela por exatamente 2 segundos antes de se desviarem para o copo de água à sua frente. Laura pousou o garfo. Tudo bem? Rafael perguntou, percebendo a mudança. Aquele homem, ela disse em voz baixa, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. O que está sozinho, lá no fundo? Você o conhece? Rafael olhou com discrição. Franziu o senho. Não. Por quê? Ele estava no elevador comigo. E daí? Muita gente usa o elevador, amor. Eu sei. É só, Laura procurou as palavras certas. Ele me deu uma sensação estranha. Rafael a olhou com atenção, depois olhou de novo para o homem ao fundo, depois voltou para ela. Quer que eu chame o maitre? Não. Deixa. Provavelmente estou exagerando. Ela pegou o garfo de volta. Comeu a vieira. Bebeu o vinho. Deixou Rafael mudar o assunto para a viagem que estavam planejando para Portugal em março, para o apartamento que ele havia visto anunciado no bairro deles, para o cachorro que ambos queriam mas nunca conseguiam decidir a raça. A conversa voltou ao seu curso normal. Mas Laura não deixou de notar, ao longo dos pratos seguintes, que o homem ao fundo nunca pediu comida, apenas água, e que durante toda a noite ela nunca o viu beber um único gole. O momento chegou durante a sobremesa, um soufflé de chocolate amargo com sorvete de baunilha e flores cristalizadas. Laura havia ensaiado aquela fala dezenas de vezes no chuveiro no carro, enquanto esperava o sono na madrugada. Quando chegou a hora, saiu da boca dela de um jeito completamente diferente de todos os ensaios. Rafael. Ela pousou a colher. Eu quero ter um filho. Silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio, o tipo que precede algo importante. Rafael a olhou por um longo momento. Depois sorriu, um sorriso que ela não sabia exatamente como classificar. Eu também, ele disse. E Laura sentiu o coração se abrir como uma janela. Foi exatamente naquele instante que o celular de Rafael vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela, e a expressão no rosto dele mudou, não muito, não de forma que qualquer outra pessoa notaria.
Mas Laura o conhecia há 2 anos e sabia ler cada milímetro daquele rosto. Havia algo ali. Surpresa. Ou talvez susto. Quem é? Ela perguntou. Ou ninguém. Ele virou o celular para baixo. Trabalho. Laura olhou para a tela virada. Depois olhou para ele. Depois, num impulso que não conseguiu controlar, olhou para o fundo do salão. A mesa do homem estava vazia. Ele havia ido embora sem que ela percebesse. E o copo de água sobre a mesa, ela notou agora que o garçom se aproximava para recolhê-lo, estava exatamente cheio, como se nunca tivesse sido tocado. Eles deixaram o restaurante às 23h12. O ar da noite estava cortante, carregado com o cheiro de chuva fresca e asfalto molhado. E Laura envolveu o casaco de lã ao redor dos ombros enquanto Rafael conversava com o manobrista. Ela observou o perfil dele na luz amarela da rua, o ângulo do maxilar, a linha do nariz, a forma como ele inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando prestava atenção em alguma coisa, e sentiu aquela mistura particular de amor e melancolia que vem quando a felicidade é grande demais e a mente começa a procurar, por instinto de sobrevivência. Onde estará a falha? O celular. A expressão. Ninguém. Trabalho. Ela empurrou o pensamento para baixo. O carro chegou. O Volvo prata de Rafael, cheirando aquele desodorizante de pinheiro que ele insistia em usar apesar dos protestos dela, e eles entraram em silêncio confortável. Ele ligou o rádio no volume baixo. Uma música instrumental, piano e violoncelo, que Laura reconheceu vagamente de algum filme que não conseguia identificar. Rafael colocou a mão sobre a dela sobre o banco enquanto dirigia, e ela virou a palma para cima e entrelaçou os dedos nos dele, e por alguns quilômetros o mundo foi apenas aquilo. Velocidade suave, música baixa, mãos dadas no escuro. Estou feliz, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Eu também, ele respondeu, e apertou os dedos dela. Foi em casa, enquanto tirava o casaco no corredor, que Laura sentiu o peso diferente na bolsa. Não muito diferente, ela provavelmente não teria notado se não estivesse com aquela atenção aguçada que o jantar havia ligado nela. Ela abriu a bolsa sob a luz do corredor, tirou o celular, as chaves, a carteira. E então, no fundo da bolsa, entre o espelho compacto e o pacote amassado de lenços, seus dedos tocaram algo que não deveria estar lá. Um papel dobrado em 4. Ela o tirou devagar, como se pudesse quebrar. Era uma folha de caderno comum, as bordas levemente irregulares de quem arranca com pressa. Laura olhou para o corredor. Rafael estava na cozinha, ela ouvia o som da água. Desdobrou o papel. A letra era pequena e precisa, escrita a caneta azul, sem inclinação para nenhum lado, o tipo de letra que não revela nada sobre quem a escreveu. Você não deveria estar aqui esta noite. Vá embora enquanto ainda pode. Ele não é quem você pensa que é. Pergunte a ele sobre Vitória. Laura leu 3 vezes. 4. O papel estava frio entre seus dedos, mas ela sentia calor subindo pelo pescoço, pela nuca, espalhando-se pelas orelhas. Vitória. O nome pulsou no centro do crânio como uma palavra num idioma desconhecido que de repente faz sentido. Laura? A voz de Rafael veio da cozinha. Quer chá? Quero sim, ela respondeu, e a própria voz soou estranhamente calma para si mesma, como se viesse de outra pessoa. Ela dobrou o papel de volta em 4, enfiou no bolso do casaco, pendurou o casaco no cabide do corredor. Olhou para si mesma no espelho oval acima do móvel de entrada. O batom vermelho havia desbotado durante o jantar. Os olhos pareciam mais fundos do que o normal, ou talvez fosse a luz. Rafael apareceu no corredor com 2 xícaras fumegantes, o sorriso fácil de quem está bem em casa e em paz com a noite. Ela estudou o rosto dele enquanto ele se aproximava e se perguntou, com uma clareza que era quase dolorosa, se era possível conhecer alguém durante 2 anos e ainda não conhecê-lo de verdade. Você parece cansada, ele disse, entregando a xícara. Estou, ela disse. E era verdade. Mas não era o tipo de cansaço que o sono cura. Eles tomaram o chá na sala, no sofá, com um episódio de uma série que nenhum dos dois estava realmente assistindo. Rafael adormeceu antes do fim do episódio, a cabeça reclinada, a respiração lenta e regular. Laura ficou acordada ao lado dele, a xícara vazia sobre a mesa de centro, os olhos abertos no escuro do teto. Ela pensou em Vitória. Procurou no arquivo da memória conversas, fotos, nomes mencionados em passagem, histórias de trabalho, amigas antigas. Ex-namoradas que haviam se tornado apenas referências históricas. Nenhuma Vitória. Em 2 anos, nenhuma Vitória em nenhum contexto. O que significava que ou o bilhete era mentira, ou havia uma Vitória que Rafael havia se esforçado especificamente para nunca mencionar. Laura não sabia qual das 2 hipóteses era mais assustadora.
Às 2 horas da manhã, ela pegou o celular e digitou: Rafael Mendonça mais Vitória. Os resultados apareceram imediatamente. E a noite romântica começou de fato a se transformar num pesadelo. A tela do celular iluminou o teto do quarto com uma luz branca e fria. Rafael dormia ao lado de Laura com a regularidade de quem tem a consciência limpa, ou de quem aprendeu, com o tempo, a dormir apesar dela. A respiração dele era pausada e profunda, e a cada expiração Laura sentia o colchão levemente ceder e recuperar, como se o mundo ao redor dela insistisse em ser normal enquanto tudo nela deixava de ser. O primeiro resultado era um artigo de jornal local com 2 anos e 3 meses de data. O título era sóbrio, quase clínico: Jovem desaparece após denúncia de assédio em empresa de tecnologia. Vitória Almeida Soares, 27 anos, analista de sistemas numa empresa de médio porte do setor de tecnologia. Havia registrado o boletim de ocorrência em agosto de 2 anos atrás contra um superior hierárquico, cujo nome o artigo não publicava. 13 dias após o registro do boletim, Vitória não havia aparecido para trabalhar. Não havia voltado para o apartamento que dividia com a irmã. O carro dela estava estacionado a 2 quarteirões do trabalho, as chaves dentro da bolsa que foi encontrada no banco do passageiro. O celular desligado desde as 18h47 do dia anterior ao desaparecimento. 18h47. Laura ficou olhando para o horário por um tempo que não soube mensurar. Era o horário da mensagem de Rafael. Estou chegando. Te amo. Coincidência. Obviamente coincidência. Números são números e o mundo é cheio de coincidências que a mente assustada costura em padrões que não existem. Ela continuou lendo. A matéria não mencionava o nome do superior, mas nos comentários havia um nome. Apenas um, repetido por 3 perfis diferentes ao longo de uma discussão que havia sido parcialmente apagada pela moderação. O nome? R. Mendonça. Laura baixou o celular, ficou olhando o teto por um tempo. Depois olhou para o perfil de Rafael adormecido, o ângulo familiar do nariz, a curva do ombro sob o lençol, a mão levemente aberta sobre o travesseiro como a de uma criança dormindo sem preocupações. 2 possibilidades. Primeira, era um outro Rua Mendonça, e tudo aquilo era uma construção paranoica edificada sobre um bilhete anônimo. Segunda, não era. Ela voltou para a busca. Encontrou mais 2 resultados sobre o desaparecimento de Vitória, e um terceiro que a fez sentar na cama. Era um perfil no Instagram de uma mulher chamada Carla Soares. Na bio, irmã da Vitória. Ela ainda está lá fora. Não vou parar. A conta havia sido criada há 1 ano e meio e tinha 146 publicações. Laura as rolou em silêncio, o coração batendo num ritmo que ela ouvia nos próprios ouvidos. Fotos de Vitória, sorrindo numa festa com óculos de sol na praia, abraçando a irmã na frente de um bolo de aniversário. Capturas de tela de mensagens apagadas. Trechos de processos judiciais com nomes censurados. Cartazes de desaparecida. E então, numa das publicações, uma foto de um evento corporativo num rooftop, com a legenda: eles estavam juntos aqui 3 dias antes dela desaparecer. Alguém reconhece? A Laura viu o rosto. Rafael. Mais jovem por 2 anos, sem a barba que havia deixado crescer naquele inverno, mas inconfundivelmente ele, o ângulo do maxilar, a linha do nariz, a forma como inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando prestava atenção em alguma coisa. Parado ao lado de uma mulher de cabelos escuros e sorriso largo que Laura reconheceu nas fotos de perfil como Vitória Almeida Soares. Eles estavam rindo. Os dois, num dia de sol que havia acontecido 3 dias antes de Vitória desaparecer para sempre. Laura pousou o celular sobre o lençol. Olhou para Rafael. Ele continuou dormindo. Ela pensou no que poderia fazer. Para quem ligar? O que dizer? Pensou no homem do sobretudo. No bilhete. Em Vitória. Rafael se mexeu no sono, um ajuste pequeno, e Laura ficou absolutamente imóvel, a respiração suspensa, até ele se estabilizar de novo. Então, devagar, ela deslizou para fora da cama sem fazer barulho, pegou o casaco no escuro do corredor, enfiou a mão no bolso e sentiu o papel dobrado em 4 exatamente onde havia deixado. Ela abriu a porta do apartamento com tanto cuidado que a fechadura mal fez barulho, e desceu as escadas no escuro porque não confiava mais no elevador. Ela mandou a mensagem às 2h37 da manhã, sentada no banco de uma pracinha a 3 quarteirões do apartamento de Rafael, o casaco de lã fechado até o queixo, as mãos tremendo levemente do frio ou da adrenalina, ela não conseguia distinguir. A praça estava vazia exceto por uma garça imóvel na beira do chafariz seco.
que a observou por um momento com seus olhos amarelos, então voltou a ignorá-la com a indiferença aristocrática das aves. A mensagem para Carla Soares era curta: Oi, eu sei que não me conhece. Meu nome é Laura. Eu vi a foto do Ralph no seu perfil. Preciso conversar com você. É sobre R. Mendonça. Ela não esperava a resposta naquela hora da madrugada. O celular vibrou. Quem te deu meu contato? Laura digitou. Ninguém. Encontrei seu Instagram. Fui direto. Silêncio por 2 minutos. Depois, você está segura agora? A pergunta fez o estômago de Laura se contrair. Ela olhou ao redor da praça, a garça, o chafariz, as árvores com suas sombras razoáveis. Nenhum sobretudo. Nenhuns olhos claros demais. Estou fora de casa. Onde você mora? Centro. Por quê? Porque eu também. Posso ir até onde você está? Era 2h40 da manhã. Uma mulher que ela nunca havia visto se oferecia para sair de casa em plena madrugada. Isso ou era a coisa mais perigosa que ela poderia aceitar, ou era a única pessoa no mundo que entenderia exatamente o peso do que ela estava carregando. Ela enviou o endereço da praça. Carla chegou em 11 minutos. Era menor do que Laura havia imaginado, compacta, com os cabelos escuros presos num coque apressado, casaco verde musgo, tênis de borracha que faziam pouco barulho sobre o calçamento. Ela parecia acordada demais para aquela hora, com a vigilância específica de quem há muito tempo deixou de dormir tranquilamente. Sentou-se no banco ao lado de Laura sem cerimônia. Você é namorada dele, disse Carla. Não era pergunta. Há 2 anos, Laura confirmou. Carla assentiu lentamente, como se isso confirmasse algo que ela já havia calculado. Quantas vezes ele sumiu por alguns dias sem explicação direito? Ela perguntou. Laura pensou. Havia as viagens de trabalho. Às vezes em que ficava incomunicável, com a justificativa de reuniões em cascata. Ela sempre havia aceitado. Umas 4 vezes, disse Laura. E talvez 5. Há 2 anos e 3 meses, disse Carla, Rafael Mendonça sumiu por 3 dias. Disse para os amigos que estava numa conferência em Curitiba. Não havia nenhuma conferência. Eu sei porque rastreei cada detalhe da agenda dele por 1 ano e meio. Ela parou. Vitória desapareceu naqueles 3 dias. O silêncio entre elas era carregado. O boletim dizia assédio, disse Laura. Assédio foi o que ela conseguiu provar na época. Carla falou com a precisão de quem já disse aquelas palavras centenas de vezes para advogados, para delegados, para jornalistas, para paredes. O que ela me contou era mais do que isso. Rafael havia ficado obcecado por ela depois que ela recusou um avanço dele. Mensagens. Seguimento. Aparecia em lugares onde ela estaria. Ela tinha medo de ir trabalhar. Uma pausa. Ela tinha medo, Laura. O porquê a polícia não? A polícia tem um processo aberto com nome censurado há 2 anos. O advogado dele é bom. A família dele tem dinheiro. Testemunhas que eram sólidas no início começaram a se lembrar das coisas de outro jeito. Ela olhou para Laura de frente pela primeira vez. A única coisa que pode mover esse processo é alguém de dentro. Alguém que tenha acesso a ele. Que ele confie. Laura compreendeu o que Carla não estava dizendo diretamente. Você sabia que eu estaria no restaurante esta noite, disse Laura devagar. Carla não negou. O bilhete na bolsa, disse Laura. Eu precisava que você soubesse de um jeito que você não pudesse ignorar. E o homem no elevador? Carla franziu o senho. Que homem? Laura ficou olhando para ela. A garça no chafariz bateu as asas uma vez e pousou de volta mais perto agora. Não havia nenhum homem da nossa parte no elevador, disse Carla com calma. Somos eu e mais 2 pessoas. Nenhum homem. O frio que Laura sentiu então não era de temperatura nem de ausência de calor interno. Era de outra coisa inteiramente. Laura voltou ao apartamento às 4h15 da manhã com o plano de Carla na cabeça e o bilhete ainda no bolso do casaco. Subiu pelas escadas com os mesmos cuidados de quando havia descido, passos laterais, mão na parede, respiração controlada. E abriu a porta com a chave que havia levado por precaução. O corredor estava escuro. O apartamento silencioso. Da sala chegava o brilho residual do stand da televisão, um pontinho vermelho numa tela escura. Rafael ainda dormia. Ela parou na porta do quarto por um momento, observando. A familiaridade física dele era brutal. 2 anos de intimidade inscrevem detalhes no corpo de uma forma que nenhuma decisão intelectual consegue apagar de imediato. A forma como a perna esquerda dobrava levemente sob o lençol. A posição da mão aberta. O ritmo da respiração. Ela conhecia tudo aquilo. E agora precisava decidir se o que conhecia era real ou era a superfície cuidadosamente construída de algo diferente.
Carla havia sido precisa, não precisava de confronto. Precisava de acesso ao celular de Rafael, ao notebook de trabalho, a qualquer coisa que pudesse confirmar o que ela já havia encontrado. A polícia tinha o processo travado. O que faltava era evidência concreta. Não faça nada que coloque você em risco. Se ele perceber, some. Não argumente. Same. Ela foi para a sala. O notebook de Rafael estava sobre a mesa de trabalho no canto, fechado, mas nunca com senha de BIOS, apenas senha de usuário que ela conhecia de tanto ter visto ele digitar. A data de nascimento da mãe dele, 0304-1975. Ela havia comentado uma vez que era inseguro. Ele havia sorrido e dito que confiava nas pessoas ao redor dele. Ela abriu o notebook. Esperou a tela acordar. Digitou a senha. Entrou. Havia uma pasta na área de trabalho chamada simplesmente Projetos 2023. Dentro dela, dezenas de subpastas com nomes de clientes, tudo exatamente como deveria ser. Laura percorreu os nomes sem encontrar nada que desviasse do ordinário. Depois foi para os documentos recentes. Depois para o histórico do navegador. Foi no histórico que encontrou uma série de acessos, durante os últimos 6 meses, a um serviço de armazenamento em nuvem que ela não conhecia. Os acessos aconteciam irregularmente, às vezes de manhã cedo, às vezes tarde da noite, e nunca duravam mais de 15 minutos. Laura abriu o site numa aba anônima. A página pedia login e senha. Havia uma chance de 7 em 10 de que a senha fosse a mesma, a data de nascimento da mãe. Ela digitou. Errou. O sistema avisou que havia mais 2 tentativas antes de bloquear o acesso. Ela tentou o próprio aniversário de Rafael, 1708-1986. Errou. Uma tentativa restante. Ela ficou parada por um longo tempo, os dedos sobre o teclado. Em algum momento da madrugada o mundo havia ultrapassado o ponto em que voltar atrás era possível. Aquela Laura havia acreditado cegamente. Esta Laura precisava saber. Ela digitou. Vitória 1994. Entrou. A pasta tinha 117 arquivos. Fotos, vídeos, documentos escaneados. Laura abriu a primeira foto. Depois fechou o notebook. Ficou sentada no escuro da sala por um tempo que não soube mensurar. Então tirou o celular e mandou mensagem para Carla. Encontrei. O que preciso fazer agora? A resposta chegou em 40 segundos. Não toque em mais nada. Só tira foto de tudo com o celular. E não acorda ele. Laura voltou para o notebook. Fotografou cada arquivo, cada pasta, cada detalhe da tela com mãos que haviam parado de tremer, não por calmaria, mas por uma decisão silenciosa e irrevogável que havia se instalado nela como sedimento no fundo de um rio. Permanente. Invisível. Sólido. Às 5h03, ela havia terminado. Fechou o notebook exatamente como havia encontrado. Voltou para o quarto. Tirou o casaco. Deitou ao lado de Rafael na escuridão antes do amanhecer, e esperou que o sol nascesse. Rafael acordou às 7h30 com o alarme do celular, 3 toques suaves de uma melodia que ele havia escolhido anos atrás e nunca mudado. Laura estava acordada há mais de 2 horas, deitada de costas com os olhos abertos no teto que havia adquirido aquela qualidade específica das superfícies contempladas por muito tempo, familiar e ao mesmo tempo completamente estranha. Ela o ouviu acordar com a sequência habitual, o alarme, a respiração mais profunda, o movimento de sentar na beira da cama, os pés descalços tocando o chão, o espreguiçamento audível, normal, ordinário, rotineiro, tudo exatamente como sempre havia sido. Bom dia, ele disse, com a voz ainda densa de sono. Bom dia, ela respondeu. Ele foi ao banheiro. Laura ficou na cama. Ouviu o chuveiro abrir, o barulho da água nos azulejos, o som de uma música que ele cantarolava baixinho, uma das suas manias matinais que ela sempre havia achado encantadora e que agora soava como transmissão de um planeta distante. Rafael voltou do chuveiro com uma toalha na cintura, o cabelo molhado, o mesmo rosto de sempre. Abriu a gaveta da cômoda em busca de uma camiseta. Quer tomar café lá embaixo hoje? Aquela padaria nova abriu perto daqui. Rafael, ela disse. O tom da voz foi suficiente. Ele parou. Não se virou imediatamente, ficou parado de frente para a gaveta aberta por um segundo que durou mais do que um segundo deveria durar. Então se virou. O que foi? Ela sentou na cama. Olhou para ele. Havia uma versão desta cena em que ela estava errada, em que havia uma explicação razoável para tudo, em que os 3 dias de ausência tinham uma justificativa que ele simplesmente nunca havia encontrado ocasião de mencionar. Ela desejou essa versão com uma parte de si que ainda havia acordado com amor. Quem é Vitória? Ela perguntou.
O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de algo que se rompe, não barulhento, não dramático, mas real e irreparável como um fio interno que cede sem anúncio. Rafael ficou olhando para ela. A expressão não era de confusão. Era reconhecimento, cálculo, a reorganização silenciosa de alguém que percebe que o território mudou. Onde você ouviu esse nome? Ele perguntou. A voz estava calma, mas era a calmaria errada. Não há de quem não tem nada a esconder, mas há de quem está decidindo muito rapidamente o que fazer com o que tem. O bilhete. O Instagram da irmã dela. A pasta no seu notebook. Uma pausa longa. Você entrou no meu notebook. Sim. Ele se sentou na borda da cama, distante dela. Colocou os cotovelos sobre os joelhos, as mãos entrelaçadas, a cabeça levemente baixa. Ela havia visto aquela postura antes, quando ele estava resolvendo um problema complexo, reorganizando variáveis. Estava fazendo aquilo agora, com ela. Laura, ele disse, e a forma como disse o nome dela tinha a qualidade de alguém tentando decidir que história contar. Não. A palavra saiu dela firme e clara. Não me conte uma história. Me diga o que aconteceu com ela. Outro silêncio. Mais longo. Ela foi embora, ele disse por fim. Havia problemas no trabalho, pressão, ela queria recomeçar em outro lugar. Foi o que me disse. Ah, então vocês falaram. Antes de ela desaparecer, nós trabalhávamos juntos. Rafael. Ela se levantou da cama. Existe um processo policial com seu nome. Existe uma irmã que há 2 anos não dorme. Existem 117 arquivos numa pasta guardada com o nome dela. Isso não é alguém que foi embora recomeçar. Ele ficou olhando para o chão por um tempo. Quando levantou o rosto, havia algo nele que Laura nunca havia visto antes. Não culpa, mas algo que se parecia mais com alívio. O alívio específico de quem carrega algo por tempo demais e finalmente se cansa de carregar. Tem café na cozinha, ele disse. Precisamos conversar de verdade. Laura ficou parada. Depois foi para a cozinha. Porque a alternativa era sair correndo, e parte dela, a parte que ainda precisava entender, que não conseguia aceitar o desconhecido, precisava ouvir o que vinha a seguir, mesmo sabendo que provavelmente seria a coisa mais difícil que ela já havia escutado. A cozinha estava fria com a luz da manhã entrando oblíqua pela janela. Rafael encheu 2 copos d'água, colocou-os sobre a mesa e sentou-se. Laura ficou parada do outro lado, as mãos apoiadas no encosto da cadeira, sem sentar. Aquela distância vertical era importante, ela sentiu instintivamente. Como se a geometria do espaço pudesse dar-lhe algum controle sobre o que estava prestes a acontecer. Ele contou. Não tudo de uma vez, a história saiu em fragmentos, como alguém desmontando uma construção que havia ficado de pé por muito tempo, tirando uma pedra por vez com cuidado de não deixar tudo desabar. Ela escutou sem interrompê-lo. Deixou os silêncios existirem onde existiam. Não fez perguntas enquanto ele falava, porque havia aprendido na noite que havia passado que perguntas na hora errada fecham portas. A versão dele era esta: ele e Vitória haviam tido um relacionamento breve 3 meses antes de Laura, no contexto de um projeto de trabalho compartilhado. Vitória havia terminado. Ele havia aceito mal ou havia tentado retomar contato mais vezes do que deveria, havia aparecido em lugares com a justificativa da coincidência. Havia mandado mensagens que, relendo agora com distância de tempo, reconhecia como inadequadas. O boletim de ocorrência o havia chocado, não porque fosse mentira, disse ele, mas porque havia visto pela primeira vez do ponto de vista dela o que havia parecido. Do ponto de vista dele, insistência movida por sentimento genuíno. E o desaparecimento, disse Laura. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ele disse aquilo olhando diretamente para Laura, e havia algo nos olhos dele que ela estudou com toda a atenção que conseguiu reunir. Juro que não sei. Quando ela desapareceu, a polícia me chamou para depor. Eu fui. Contei tudo o que sabia. A pasta no notebook são os arquivos que eu guardei do período em que trabalhamos juntos. Eu guardei por medo de que precisasse me defender de alguma coisa que eu não havia feito. Laura ficou em silêncio por um longo tempo. Pela janela, um pombo pousou no parapeito e depois foi embora. Havia 2 versões possíveis do homem sentado à sua frente. Em uma delas, ele era alguém que havia cometido erros sérios, obsessão, assédio, a incapacidade de aceitar o fim, mas que não sabia o que havia acontecido com Vitória e estava, há 2 anos, carregando a culpa difusa de quem sabe que foi a última pessoa a orbitar a vida de alguém antes que aquela vida desaparecesse. Em outra versão, havia algo que ele não estava dizendo, e aquela calmaria ainda era cálculo. Laura não sabia com certeza qual versão era verdadeira. E essa incerteza,
Esse espaço entre o que ela havia amado e o que havia descoberto. Era o pesadelo real. Não o homem do sobretudo no elevador. Não a escuridão entre o 9º e o 10º andar. Não os olhos claros demais. O pesadelo era este: 2 anos de vida construída sobre alguém que ela não havia visto inteiramente. E a impossibilidade de saber se o que havia construído era real ou era a superfície de algo que nunca havia existido. Eu preciso sair, disse Laura. Ele não tentou impedi-la. Ela pegou a mochila que havia preparado às 5 horas da manhã e a colocou sobre o ombro. Na porta ela parou. As fotos que tirei esta noite vou enviar para a advogada da irmã de Vitória. Não porque acho que você mentiu para mim agora, mas porque ela tem direito de saber tudo o que existe. E porque Vitória está lá fora em algum lugar e eu não consigo simplesmente desligar disso. Silêncio nas costas dela. Depois, eu sei, disse Rafael. Tudo bem. Laura abriu a porta. O corredor do edifício a recebeu com sua luz fluorescente comum e seu cheiro de carpete antigo. Ela desceu pelas escadas ainda sem confiar no elevador, talvez nunca mais confiasse, e saiu para a Rua da Manhã, que estava fria e clara e cheia de pessoas indo para o trabalho com os propósitos simples de uma sexta-feira comum. Ela andou sem direção definida por 2 quarteirões. Então parou numa esquina, tirou o celular e ligou para Carla Soares. Tenho tudo, disse Laura quando Carla atendeu. Posso mandar agora. Manda, disse Carla. Laura enviou os arquivos. 117 fotos de tela, tiradas às escuras numa mesa de sala às 5 horas da manhã, enquanto o homem que ela amava dormia sem saber. Depois ficou parada na esquina, o celular na mão, o sol batendo de lado no rosto. A noite romântica havia terminado. O que viria depois? O processo, a verdade inteira, o que quer que houvesse acontecido com Vitória Almeida Soares, ainda estava por ser descoberto. E Laura ainda não sabia se o que sentia por Rafael era amor que havia sobrevivido à noite ou os últimos ecos de algo que havia terminado no exato momento em que o elevador havia apagado entre o 9º e o 10º andar. Mas sabia que havia feito a coisa certa. E por ora, às 8 horas de uma manhã de outubro, com o vento frio varrendo a calçada e os pombos caminhando entre as mesas vazias do café da esquina, era o suficiente. Em algum lugar da cidade, Carla Soares estava lendo os arquivos. Em algum lugar, talvez Vitória esperava que alguém finalmente chegasse perto o suficiente da verdade. E o homem dos olhos claros demais, aquele do sobretudo no elevador que nenhum membro do grupo de Carla havia enviado, continuava sem nome e sem rosto identificado. Como se nunca houvesse existido. Ou como se existisse apenas na fronteira entre o medo legítimo e o que a mente constrói quando a noite é longa demais e a confiança desmorona devagar. Como reboco velho numa parede que parecia sólida. Essa parte Laura decidiu ficaria para depois. Por hora havia apenas amanhã e o próximo passo, e o telefone de Carla soando 2 vezes na palma da sua mão.